Minhas críticas à proposta apresentada pelo Ciro Gomes na entrevista com o Jornal Nacional. Eu fiz um vídeo aqui sacaneando o fato que é mais uma proposta de um governante da América Latina baseada em aumentar gasto público e aumentar imposto, e teve gente que me acusou de fake news. Mas vamos lá, uma das primeiras perguntas que o Bonner faz é com relação a uma promessa do Ciro de garantir uma renda mínima de R$1.000 para todas as famílias brasileiras de baixa renda. Isso aqui é aumento de gasto público, tanto que o Bonner faz a pergunta comparando com o auxílio de R$600 que o Bolsonaro prometeu até dezembro, cujo acréscimo de R$200 custou 26 bilhões ao governo. Aí o Ciro responde que o programa de renda mínima dele custaria 290 bilhões de reais e o Bonner pergunta se essa conta fecharia. Porque, 290 bilhões de reais. E qual é a resposta do Ciro? Que vai fechar porque ele vai taxar grandes fortunas. Isso aqui foram os 10 primeiros minutos da entrevista. E qual é a merda? Que apesar de aumentar o gasto público à custa dos mais ricos e trazer um aparente alívio no curto prazo, esse alívio não se mantém no longo prazo e, na verdade, fode com os mais pobres ao longo prazo. E a gente tem um exemplo muito bom, bem aqui. Vou parar aqui, onde ela alega com toda a sapiência dela, que eu acredito que ela seja uma aluna muito aplicada, em economia, possivelmente. Acredito que ela tenha muita publicação, que ela já tenha debatido isso muito com os pares dela, com os divergentes também, que ela apresenta uma certeza que nem nos meus professores eu via. Mas vamos lá, isso é da idade, a idade tem isso. A gente, quando é jovem, a gente acha que a gente sabe mais do que todo mundo. Mas vamos lá, ela disse que ele vai aumentar gasto público. Nossa, que descobrida você fazeu. Se você não falasse, eu não teria percebido que a gente ia aumentar gasto. Isso aí, obrigado mesmo por essa contribuição, cara. É lógico que tem aumento de gasto. Só que esse não é o problema, não é a chaga, não é o fim do mundo. Por quê? Muito simples. Existe um IOF para você retirar o dinheiro do país. A alíquota desse IOF hoje é de 0,36%. Se a gente jogar essa alíquota para 0,6%, o brasileiro que fala português, que tem empresa no Brasil, ele não vai tirar o dinheiro dele daqui para levar para o Uruguai, que fala espanhol, que ele não tem empresa, que ele não conhece ninguém, porque ele não é maluco. Ele vai manter o dinheiro dele aqui. O que o governo tem que garantir para esse cara é, meu irmão, investe em produção, investe no consumo das suas empresas, porque vai dar bom. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando lá embaixo. Essa galera vai ao consumo. Quando ela vai ao consumo e ao serviço, o serviço invariavelmente compra da indústria. Hoje em dia a nossa indústria é hiper sucateada, jogando muito lá embaixo. E aí dessa indústria vai gerar emprego, vai gerar renda. Então é um ciclo virtuoso, anticíclico, que demanda uma indução estatal, porque a iniciativa privada ela não vai resolver isso, ela vai olhar para isso com medo, ela vai botar lá no SWOT dela, ameaça, tá todo mundo duro, quebrado, não tem dinheiro circulando nessa economia. Vamos investir? Não. Vamos abrir novas matrizes? Não. Agora, tá tendo um alívio aqui embaixo, o emprego tá retomando vagarosamente, mas a galera tá tendo um auxíliozinho aqui de um complemento. Vai estudar o que é a proposta. Hoje na Jovem Pan ele falou com todos os S's e R's o que é a proposta. Não é distribuir dinheiro a esmo, é um programa social bem elaborado, de gente que estuda e propõe. É porque você está acostumado com os populistas da América Latina e você está confundindo o Ciro, você está botando o Ciro num bojo, coitado. Que ele estudou muito, ele não merece ser igualado ali, não. Mas enfim, eu vou deixar você tocar, que você vai falar mais besteira, obviamente. Do nosso lado, que é a Argentina. A Argentina aumentou o valor distribuído para os mais pobres, começou a taxar grandes fortunas e está passando por uma das piores crises que o país já viu. Por quê? Porque isso é desonestidade intelectual, você comparar Brasil com a Argentina. O Brasil, com todas as contradições, a gente tem uma economia hiper mais sólida do que a Argentina. Tanto que o Bolsonaro, que é um chimpanzé, um primata inevoluído, ele não conseguiu destruir a nossa economia. Nossa economia é claudicante e ainda consegue se manter viva, mesmo apesar do Bolsonaro. Por quê? Porque é uma economia sólida, fincada sólida dentro de uma mediocridade imensa. Ela é sólida, ela tem uma solidez medíocre. Vai crescer 0,5%, 1%, 2%, não tem problema. O importante é dar uma crescidinha. Isso é o pensamento medíocre do Brasil. O Ciro tem projeto para a gente crescer 5% ao ano. E isso que você não entende.
No dia que o Brasil passar a crescer 5% ao ano, a receita estatal ela aumenta de forma orgânica. Então a gente não precisa aumentar gasto, porque a gente vai estar aumentando receita. O problema do Brasil é que ele não cresce há 11 anos, então qualquer aumento de gasto soa para todo mundo como um perigo. Realmente é, porque o país não cresce. Mas não cresce porque não tem uma estratégia sólida para o crescimento. Planejamento, organização, direção e controle pró-crescimento do país. Quem fez isso? Bolsonaro fez isso, Bolsonaro não sabe nem por onde começa, o Lula fez, o Lula não sabe nem por onde começa a planejar, fazer um planejamento longo prazo, projetos, programas que, visem o crescimento do país. Essa é a diferença que você finge que ou você não consegue acompanhar ainda. Um dia você consegue, espero estar te ajudando aqui agora. Então toca, não existe comparação Brasil com a Argentina. Ah, o cara lá fugiu. Primeiro que lá todo mundo fala a mesma língua, dentro da onde esse dinheiro pode circular, que já ajuda muito. Enfim, foi feito de forma atabalhoada, não é o nosso projeto. Nosso projeto é sólido, tem diretriz, tem estratégia para tudo. Tá tudo pensado. O que se sair, a gente corrige na fase de controle. Então, assim, pior do que Bolsonaro e Lula não vai ser, porque a gente tem o norte, coisa que eles não tinham. Começa por aí. Isso no longo prazo não é solução. Quando você aumenta os gastos governamentais, por mais que seja por uma causa nobre de ajudar os mais pobres, isso vem com um custo. Um custo chamado inflação, Mentira. Que não afeta os mais ricos, Mentira. mas sim os mais pobres. O rico, ele tem ativo, ele tem casa, Mentira. ele tem imóvel, ele tem ação, coisas que se valorizam com inflação. Enquanto o mais pobre que não tem essas coisas acaba vendo seu poder de compra no longo prazo se deteriorando. E é o que está acontecendo agora com a Argentina, por exemplo. E quando esse aumento de gasto governamental é feito sem responsabilidade fiscal... Então, ela mudou de assunto, eu vou pegar na parte da inflação. Mais uma mentira sua. Mais uma mentira sua. O PT, você não devia ser nascido, você devia ser muito nova. O PT fez essa estratégia. Consumo, crédito, Bolsa Família e salário mínimo, valorização real do salário mínimo. Salário mínimo crescendo acima da inflação... Dinheiro pra caramba jorrando aqui embaixo, a gente não teve inflação. Sabe por que a gente não tem inflação? Porque não existe relação de causalidade entre você dar auxílio, botar dinheiro para circular embaixo e inflação. Porque seria inflação de quê? De demanda ou de custo de produção? Explica pro público. O público tem que saber quais são as formas de demanda que existe. Demanda, aliás, quais são as formas de inflação que existe? De demanda, que é quando tem muita gente querendo algo que tem pouco. E de custo de produção, quando a sua economia é indexada no dólar, ou seja, uma economia dolarizada, como é o caso da nossa, extremamente dolarizada, porque a gente não produz quase nada dos insumos, dos componentes, de tudo que a gente vende aqui vem de fora. Então a gente tem muita inflação de custo de produção, só que essa inflação não guarda nenhuma relação de causalidade com dinheiro circulando embaixo, que não é tanto dinheiro assim a mais do que já roda. Então não é também nenhuma mirabolância de muito dinheiro que vai ser jogado lá, não é isso. Mas ainda que fosse, não se explica. Não se explica, não faz sentido. Porque seria inflação de quê? De demanda? Não é. A capacidade produtiva do Brasil está ociosa. 30%, 60%, sei lá, é muita coisa. A capacidade produtiva instalada está ociosa. Ou seja, inflação de demanda não é. De custo de produção também não é, porque esse dinheiro jorrando aqui, ele não vai mexer com o câmbio. O que causa a inflação de custo de produção aqui é o câmbio. Se o dólar descasar, deu ruim. Tudo sobe. Porque a gente não produz nada, vem tudo de fora. Então não faz o menor sentido, não guarda a menor relação de causalidade. Isso que é grave. Porque bota o argumento cheio de marra, que é isso mesmo, e não explica. Cadê a explicação? É só do freestyle? Economia freestyle. Não, dinheiro jorrando aqui embaixo vai gerar inflação, vai foder o pobre, o rico não se protege da inflação. Porra, mole assim? Mole assim? Vamos discorrer, qual é a relação de causalidade? Me explica. Eu tô te dizendo que não faz sentido, porque não vai gerar nem inflação de demanda, muito menos de custo de produção. Porque a capacidade produtiva está ociosa e porque a inflação de custo de produção é quando o dólar descasa. Aconteceu isso? Então por que vai gerar inflação? Ah, mas gerou inflação na Argentina. A Argentina é outra realidade, não queira comparar. O investidor estrangeiro fica com medo de calote do governo e foge do país. O que aconteceu com a Argentina?
E quando o aumento de gastos é feito taxando grandes fortunas, o rico simplesmente sai do país. Mentira. O que também aconteceu com a Argentina. E o que significa a saída do rico e do investidor? Que você não tem investimento, então você não tem crescimento econômico, você não tem emprego e o país entra em crise. Nossa. E aquele grande financiamento mirabolante prometido não adianta mais. Ou seja, a tese dela para fazer sentido é calcada numa coisa da cabeça dela, que ao criarmos uma taxa de 0,5% para uns caras que ganha 13,75% na Selic e 6% na poupança, sem fazer nada com esse dinheiro parado, a gente vai tirar 0,5% dele, que ele não paga imposto sobre isso. Nesse caso, esse cara vai ficar puto, vai sair do Brasil, vai levar o dinheiro dele e vai degringolar nossa economia, sendo que, na verdade, é o efeito inverso. O mais provável é o efeito inverso. É esse cara se falar, tranquilo, perdi meu 0,5% ali, ficar puto, mas vai pagar. A gente vai fazer o programa, vai ter mais dinheiro rolando, vai ter mais gente com acesso ao consumo, o consumo aumenta, o comércio e o serviço vende mais, presta mais serviço, que vão buscar na indústria mais insumos, que vai contratar mais. Então, a cadeia é muito mais propensa a ser positiva do que negativa, mas ela pegou o exemplo negativo que ela pensou, que é o caminho, né, daquela questão do copo, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Ela está com o copo vazíssimo. Ela pensou na pior hipótese, que nem é uma hipótese fundamentada nas relações de causa e efeito prováveis, porque, como eu falei aqui, é contraproducente o cara querer tirar o dinheiro dele daqui se o IOF é 0,6 e o imposto é 0,5. Ele vai perder mais no imposto do que ele vai perder mais no imposto para tirar do que no imposto para deixar. É melhor ele deixar. É simples assim. Mas se ele quiser tirar, é o direito dele. Depois ele vai vir implorando, pedindo para voltar, porque a gente tem projeto para a área industrial, a gente tem projeto para a da educação, a gente tem projeto para fazer esse país melhorar, alavancar. Foguete não tem ré. Só que para isso a gente precisa dizer de onde vem o dinheiro. E nesse momento de crise, de corda no pescoço, a gente vai ter que tirar o 0,5% de quem é milionário. Agora, depois que o negócio estiver crescendo a 5%, a receita do governo ela acompanha. Não haverá talvez mais necessidade de continuar taxando os caras. Mas aí a gente já vai ter feito a reforma, já vai estar taxando lucros e dividendos, vai ter diminuído o imposto do consumo, vai acabar com essa sopa de letrinha de imposto de consumo, criar o IVA. É isso. É quem quer um país em linha com as melhores práticas internacionais e quem está preso na Argentina, na Venezuela, achando que isso é exemplo pra gente. Não é. Não tem comparação, não tem por onde começar. O Brasil é muito maior, muito mais poderoso, muito mais rico do que a Argentina. É outra economia. Porra, se você confunde isso, você não está apta a falar sobre nada, muito menos querer desqualificar o Ciro, que está tudo muito fundamentado. Então melhora, vai estudar, porque está precisando.